Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 115. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, pois Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, pois Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à cova. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Nós não sabemos quem escreveu este salmo. Existem alguns salmos na Bíblia que são anônimos. Não é de Davi, não é de Salomão, não é dos filhos de Coré e nem de Asaf. Mas é um salmo que foi escrito 1000 e poucos anos antes de Jesus Cristo. Portanto, 3000 anos atrás. O povo de Israel, por consequência da sua liderança, estava se afastando de Deus. O título deste salmo diz: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Davi buscou fazer com que o povo de Israel confiasse só em Deus. Foram 40 anos de luta e o povo obedecia ao Senhor, confiava no Senhor. Os primeiros 20 anos do reinado de Salomão, o povo também confiou e adorou ao Senhor na beleza da sua santidade. O rei puxava à frente e o povo acompanhava. Mas Salomão começou a se afastar de Deus. As mulheres de Salomão
começou a convencer o seu coração a adorar os seus ídolos e os seus deuses. E quando o chefe se afasta, a família também se afasta de Deus, com raríssimas exceções. E o povo começou a se afastar de Deus. Quem escreveu chama o povo a confiar só em Deus, porque os ídolos são feitura dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Têm pés, mas não andam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. E aqueles que confiam nos ídolos acabam sendo iguais a eles. E nos nossos dias, irmãos, não está muito diferente disto. Há uma semana atrás eu estava conversando com o pastor Rogério. E nós estávamos falando sobre a inversão de valores, não só na igreja, mas no mundo. O mundo também influencia a igreja porque faz parte da cultura. E os homens começam a se afastar de Deus. Eu estive há alguns anos em Salvador e fui visitar alguns pontos turísticos de Salvador. Fui visitar o Farol da Barra, fui visitar o Pelourinho, na Cidade Baixa, fui visitar na Cidade Alta o elevador Lacerda, e fui também conhecer a Igreja da Senhora do Bonfim. E lá eu vi um varal de fitas. Milhares e milhares de fitas. Crendice popular, aonde as pessoas vão lá, pegam as suas fitas, fazem os seus pedidos e amarram no varal. Não satisfeito, amarra no pulso também. E só tira do pulso quando ela estraga e cai. Aí ele vai lá buscar outra. São crendices. As pessoas confiam em amuletos. Confiam e pedem os seus favores aos amuletos. Pé de coelho, ferradura, trevo de 4 folhas, 5, fita do Bonfim. São as crendices populares. Que através do sincretismo religioso entre a Igreja Católica e as matrizes africanas, então faz aquela fusão religiosa. Uns vão lá para adorar Jesus do Bonfim e outros vão lá para adorar os seus orixás, por causa da fusão religiosa. Então, nos nossos dias, irmãos, está pior do que na época do povo de Israel. O povo de Israel tinha um único e verdadeiro Deus. E eles estavam se afastando de Deus para adorar os ídolos, para adorar os deuses dos cananeus, dos amorreus, dos perizeus e de tudo que acaba em eus daquela região. Mas o salmista, ele chamava o povo à realidade, a confiar só em Deus, pois o Senhor era o Deus de Israel. Deus falou a Moisés: diga ao povo que eu sou o único e verdadeiro Deus.
ele disse a Josué: diga ao povo que eu sou o único e verdadeiro Deus. E o povo se afastou de Deus, foi se afastando de Deus, até o ponto que Jesus Cristo veio e eles não reconheceram o desejado das nações. E os sacerdotes da época insuflaram o povo para crucificarem a Jesus Cristo. E Pilatos falou: o que farei de Jesus, chamado Cristo? E eles disseram: crucifica-o. Pilatos pegou uma bandeja de água, lavou as mãos e disse: eu não tenho partido na morte deste justo. Os sacerdotes insuflaram o povo para dizer que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Irmãos, uma péssima escolha para o povo de Israel, pois eles estão pagando por essa péssima escolha até hoje. O povo de Israel luta, briga. Só os alemães mataram 6 milhões de judeus. Eles colheram aquilo que plantaram. E nós hoje, como é que vamos fazer, irmãos? Não podemos fazer uma péssima escolha. Só existe 2 caminhos: salvação e perdição. Vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus. Eu vou contar um testemunho aos irmãos. 2 irmãs aqui deu testemunho esta noite, eu também vou dar um testemunho. Irmãos, quando eu estava para nascer, minha mãe com aquele barrigão, eu não me lembro porque eu estava encaixotado, mas ela disse, meu pai e meus irmãos mais velhos. Minha mãe era médium espírita e ela confiava nos seus orixás. Confiança. E ela estava dirigindo uma mesa branca quando ela começou a sentir o trabalho de parto. E era para mim nascer ali. Se eu nascesse lá, hoje eu seria pai de santo. Não estaria aqui cantando louvores ao Senhor, mas estaria cantando samba, estaria jogando capoeira, porque ao nascer lá, a minha mãe ia me levar e me apresentar aos orixás. Mas levaram a minha mãe para casa. Há 80 anos atrás, se nascia em casa. E quando a minha mãe chegou em casa, tiveram cuidado com a minha mãe. E às 0h30 do dia 1º de maio, eu nasci. Nasci em casa. Nos fundos da casa da minha avó, tinha um terreno, e lá morava uma família de crentes. O irmão Sebastião e a irmã Maria. O resguardo naquela época era rigoroso. A mulher não botava o pé para fora de casa enquanto não terminasse 40 dias de resguardo. E durante esse resguardo da minha mãe, a irmã Maria saiu da casa dela, veio na casa da minha avó, onde estava minha mãe e eu, matou uma galinha, fez um caldo, uma canja, levou para minha mãe. Sentou lá na beirada da cama,
era canja para recuperar as forças da minha mãe. E Jesus para a alma. A irmã Maria, ela não ficou satisfeita, enquanto ela não conseguiu que a minha mãe aceitasse Jesus como seu Salvador. Irmãos, eu não sei quantas galinhas ela matou. Eu não sei quantas canjas ela fez. Mas quando terminou o resguardo, a minha mãe, ao invés de ir para o centro espírita, ela foi para a igreja e aceitou Jesus. E eu sou um milagre de Deus para a salvação da minha família. 10 anos se passaram. Nós estamos falando de confiança, de confiar. A minha mãe confiava nos orixás. A minha mãe era médium espírita, ela era chefe. Ela que recebia as entidades. Então ela confiava. Mas agora mudou a confiança. Ela passou a confiar no Senhor Jesus. Ela passou a confiar no Senhor Jesus. E o meu pai também aceitou Jesus. E hoje nós estamos aqui, eles já foram para a glória, mas nós estamos aqui, servindo e adorando ao Senhor. 10 anos se passaram. Eu estava com 10 anos de idade. E eu tenho um irmão chamado Jairo. Ele naquela época estava com 1 ano e alguns meses. Tinha começado a andar. Meu pai trabalhava numa empresa, onde ele trabalhava de turno. 5 a 1 às 9, 9 às 6. E tinha uma folga por semana. No dia da folga, saiu meu pai, eu, a minha irmã Sara, mais nova que eu, e o irmão Jairo, 1 ano e alguns dias. E fomos brincar num parque. Lá tinha coquinho, lá tinha amora, lá tinha frutas. E criança correndo e brincando, gozando a vida. De repente o Jairo caiu, teve um mal súbito e morreu. Deu um desespero no meu pai, ele pegou o menino no colo, não tem pulso, não tem batida cardíaca. Vamos para casa porque o Jairo morreu. Aí nós andamos uma distância como daqui, na igreja católica. Aí chegamos lá, entramos pela porta da frente, meu pai com o menino morto nos braços. Entrou Francisca, a minha mãe se chamava Francisca. O Jairo morreu, toma o Jairo. E ele, o meu pai, saiu pela porta da cozinha, só Deus sabe para onde ele foi. Irmãos, naquela época, o bairro onde nós morávamos era menor do que aonde eu moro hoje. Tinha poucas casas, não tinha farmácia, não tinha dentista, não tinha padaria, não tinha quitanda, não tinha médico. O médico era da empresa. E a minha mãe, com o menino morto no braço. Mas agora ela confiava em Jesus. Ela não confiava mais nos orixás. Ela confiava em Jesus. E ela puxou uma cadeira, colocou o menino morto em cima da cadeira. Puxou mais 2 cadeiras. Puxou uma cadeira aqui. José, se ajoelha aqui. Eu tinha 10 anos. Puxou a outra cadeira e falou, Sara,
Não é você não, a outra. A minha irmã. Sara, se ajoelha aqui. Nós só vamos levantar daqui quando Jesus ressuscitar o Jairo. Irmãos, eu queria ter essa fé, essa confiança. Houve uma mudança na minha família. A minha mãe passou a confiar no Senhor Jesus. E ela chorava em cima do menino. E dizia, meu Senhor, eu não mereço, mas é o meu filho. Ressuscita o meu filho Jesus. Assim como tu ressuscitaste o filho da viúva de Naim, ressuscita também o meu filho. Irmãos, eu estou dizendo isso porque eu já tinha 10 anos. Eu ouvi a oração da minha mãe. E o meu joelho doía. Aqui tem carpete, não dói o joelho de ninguém. Mas na minha casa era terra de chão. Então doía o joelho. E eu tirava um joelho do chão e falava, Jesus, ressuscita o Jairo, Jesus. Jesus, ressuscita o Jairo, Jesus. O meu joelho está doendo, ressuscita o Jairo, Jesus. E a minha mãe, eu não mereço, meu Senhor, mas tu ressuscitaste a Lázaro. Ressuscita agora o meu filho. E a Sara do outro lado, Jesus, ressuscita o Jairo. Jesus, ressuscita o Jairo. O joelho estava ralado, doendo. Ressuscita o Jairo. E a minha mãe em cima do menino, as lágrimas correndo. E ela falava em língua e clamava ao Senhor. Irmãos, de repente o menino deu um suspiro. E Jesus ressuscitou lá o Jairo. Jesus ressuscitou o Jairo. É neste Jesus que nós temos que confiar. Jesus ressuscitou a Lázaro há 3.000 anos atrás. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim há 2.000 anos atrás. Mas Jesus ressuscitou o meu irmão e eu sou a prova viva disso. Hoje o Jairo está com 74 anos. Ele comprou um pedaço de terra no sul da Bahia. E o Marco, que está de férias, nessa hora está lá na casa dele. E eu estou lembrando aqui que Jesus ressuscitou o Jairo. Irmãos, nós temos que deixar as crendices de lado. Temos que deixar os amuletos de lado. Temos que deixar os ídolos de lado. O ídolo não é só aquela imagem que está lá na igreja, ou que você tem no altar da sua casa, não. Qualquer coisa que você ame mais do que o Senhor, é um ídolo que impede Deus operar na tua vida. É um ídolo que impede Deus abençoar a sua vida. Portanto, confiai no Senhor. O Salmo 136, que o pastor Rogério leu no versículo 3, diz, confiai no Senhor. É nele, no Senhor, que devemos depositar a nossa confiança. Pois Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ele não foi, Ele é. Ele não será, Ele é. Por isso nós podemos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. E vamos adorá-lo como cantamos aqui. Pois Ele é digno de toda honra. Ele é digno de o meu louvor. E Ele deve ser digno do teu louvor também. E enquanto eu não for para o céu, eu estarei aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor, pois Ele merece. Amém.